e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco. Essa poesia ficou conhecido como hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. Então não só foi elaborado uma poesia por Davi, não é? Mas também foi registrado em um livro chamado Livro dos Justos. E diz assim: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes. Não o noticies em Gate, nem o publiques nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós, nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Nós estamos no segundo livro de Samuel. Olha, no primeiro livro de Samuel, você tem duas histórias emblemáticas. Você tem a história de Samuel, ele foi o último juiz, e depois dele se instituiu rei em Israel. A segunda parte do primeiro livro de Samuel conta a história de Saul, mas conta também a história de Davi, e conta dos embates que Saul tinha com Davi, as dificuldades. E numa batalha contra os filisteus, Saul foi morto junto com seus 3 filhos, não é? E aí praticamente você entra nesse segundo livro com a coroação de Davi, com ele subindo agora ao trono, sendo um segundo rei. E aqui ele está pranteando, ele está chorando pela morte do rei e também dos seus 3 filhos, dentre ele Jonatas, que é uma pessoa querida. A segunda passagem, vamos abrir aí, capítulo 12, versículo de 15 a 23. Já se passou muitos anos. Davi foi coroado, não é? E Davi enfrentou muitas guerras, Davi enfrentou muitos inimigos. A gente está do capítulo 1 agora para o capítulo 12, mas mostra realmente Davi já aqui no capítulo 12 com o seu reino consolidado. E a tal ponto também que ele não quis, nesse período aqui, sair para uma guerra. E o ambiente que ele viveu ali, né, para quem conhece a história, ele viu uma mulher tomando banho da sua casa, né, do seu palácio. Essa mulher estava numa região mais baixa, e ele realmente sentiu desejo sexual por aquela mulher, e na qualidade ali de rei, mandou chamar aquela mulher, e teve realmente um adultério, porque a mulher era casada, inclusive o seu marido estava na guerra, lutando por Israel, lutando pelo rei Davi. E ele manda matar o marido, Urias, não é?
E ele tentou criar uma estratégia realmente para esconder aquele adultério. Mas Deus, que conhece todas as coisas, não somente viu toda esta abominação, esse pecado, esse erro, mas enviou o profeta Natã para que realmente Davi percebesse a gravidade dos seus atos. E o profeta Natã falou como consequência daquele pecado que o filho, né, de Batseba, eu acho que eu escrevi errado ali, hein? Tá certo, Batseba, é os óculos que eu preciso trocar. que o filho de Batseba, que era resultado daquela ação de adultério, iria falecer como consequência do erro. E aí você tem versículo 15 dizendo assim do capítulo 12: então Natã, que foi o profeta que falou que isso aconteceria, foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Urias nesse momento já estava morto, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, agora lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? É morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou-se de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. É um outro momento de luto. Aquela criança ficou enferma durante 7 dias, não é? E Davi jejuou. Davi realmente, diz aí, passou a noite prostrado em terra, não é? E buscando o Senhor, e quando realmente aquela criança veio a morrer, ele soube, por meio do cochicho ali, dos seus súditos. Então ele se levanta, se troca, come e segue a vida. Uma última passagem é Davi com um dos seus filhos, Absalão. Também nós já estamos em um outro momento da história de Davi. Inclusive, esta segunda passagem, esta última, fez parte de uma série de mensagens nossa sobre os deslizes de Davi diante da sua família. E Absalão, ele é um filho que tentou usurpar o reino do pai. Absalão, ele realmente desenvolveu uma estratégia para tomar o trono do pai, e ele fez isso. O pai teve que sair junto com os seus fiéis, com os seus seguidores, pessoas mais próximas, mas houve um momento ali em que os dois tiveram que realmente lutar para saber quem realmente iria ficar no trono. E quem perdeu foi Absalão. Só que nesse contexto, entre os dois homens, Davi e seu filho, Davi ele foi poupado de ir a essa batalha, de ir a essa guerra.
Mas ele fez muitas recomendações para que os seus soldados, para que Joabe, seu capitão, poupasse a vida de Absalão. Mas não foi poupada. E quando ele recebe a notícia, ele fica perplexo. Olha só o texto, nós estamos aqui no capítulo 18, versículo 33, e nós vamos entrar no 19 até o versículo 10. Então o rei, verso 33, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouviu dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai, e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Maior mal te será isto do que todo o mal que te tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vós calais e não fazeis voltar o rei? Até aqui. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, que no detalhe das ações de homens e de mulheres podemos extrair diretrizes para as nossas vidas, para o contexto de nossas lutas, e também podendo auxiliar irmãos, familiares e amigos em todos os momentos da vida. Nós agradecemos e pedimos que realmente possamos ser instruídos pelo Senhor nesta noite, para que cada vez mais, como crentes, seguidores do Senhor, sejamos capazes, ó Pai, de poder ser bênção na vida daqueles que sofrem, na vida daqueles que perdem seus entes queridos. Por isso, ó Pai, dá-nos direção, em nome de Jesus. Amém. Nós temos 3 textos, nós vamos extrair aqui, não é? Princípios dos 3 textos, e realmente, irmãos, olha, nós estamos olhando aí a experiência de alguém, nós estamos olhando a experiência de Davi, não é? E quando a gente está olhando a experiência de alguém, a gente tira diretrizes bíblicas, nós podemos tirar algumas verdades bíblicas daquele fato, não é? Visto que nenhum dos 3 episódios, a forma como Davi agiu, você não vê uma repreensão do Senhor. A forma como ele agiu ali na morte de Saul e de Jonatas, a forma como ele reagiu diante da morte daquela criança, e nem de Absalão, você não vê Deus assim: olha, Davi, isso daqui é pecado. Então, de certa feita, nós podemos olhar para essas histórias e tirar alguns princípios, não é?
para as nossas vidas diante dos dilemas. E lembrando que essas diretrizes, esses princípios, não são mandamentos, são só coisas para nós observarmos. Mas o primeiro delas é que realmente diante das experiências de Davi, como consolo e auxílio, uma das primeiras coisas que nós podemos observar é que é correto chorar. É correto chorar. Nós lemos o versículo 17, eu estou voltando agora para o capítulo número 1 de 2 Samuel, e eu estou fazendo alguns recortes no texto, estou deixando aí, para que a gente também possa ganhar tempo, não é? Então a gente vai fazer alguns recortes e vai deixar os textos aí. Mas diz assim que Davi pranteou a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. A palavra prantear, ela significa chorar, inclusive de uma maneira abundante. Se você olhar aí, se você tiver o capítulo número 1 aberto, você pode olhar o versículo 12. Você vai ver que Israel tem 3 verbos aí: prantearam, choraram e jejuaram. 3 palavras ali acerca do que aconteceu com o rei e seus 3 filhos. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul, por Jonatas, seu filho, por conta da sua morte. Nós temos no Novo Testamento também um episódio de Jesus com Maria, Marta, quando é morto o seu irmão, Lázaro. E você vai perceber Jesus também. Diz João 11:33, que quando uma das irmãs chegou para Jesus, falou: olha, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E Jesus diz: olha, vamos lá, vamos ver onde ele está sepultado. E quando chegou ali, aquela comoção, aquele choro, as irmãs perto de Jesus, diz que Jesus, vendo aquele pessoal ali chorar, ele agitou-se seu espírito e comoveu-se. E diz o versículo 35 e 36 que Jesus chorou. Então disseram os judeus, quando viu Jesus chorando: vede quanto o amava. Às vezes a gente vai num sepultamento, quando a gente está no velório, inclusive de crentes. Eu tenho mais de 30 anos de vida cristã e já participei de muitos velórios. E às vezes você ouve e vê entre os crentes que eles ficam, às vezes, indignados porque a família está chorando. Porque a pessoa ali mais próxima, um parente, está chorando. E fala mais ou menos assim: olha, mas ela sabe que a pessoa tem a Cristo como Senhor e Salvador, sabe que a pessoa foi para o céu, né? Por que esse chororô todo? Por que essa situação toda? Mas a questão é que o choro, ele é um dispositivo dado por Deus, que traz expressão externa de algo que está acontecendo no coração. O choro precisa realmente, não precisa realmente ser estancado, né? Ser paralisado. Por que você está chorando? Né? Eu lembro nitidamente do sepultamento da minha avó. Minha primeira avó, né? Porque a segunda veio a falecer há poucos anos, mas a minha primeira avó, eu era pré-adolescente. E era assim algo muito... era uma primeira perda de alguém muito próximo de mim. Eu nunca tive a experiência, né, de ter alguém próximo. E a minha avó, ela morava aqui em São Paulo. Eu lembro que a gente passava quase todos os natais na casa dela, época de Páscoa na casa dela, porque nossa família tinha um costume muito católico de passar essas 2 datas com os parentes, e as pessoas se concentravam ao redor dela. E alguém, que eu prefiro não dizer o nome,
chegou para mim e me repreendeu porque eu estava chorando pela minha avó. Isso é coisa normal, a vida é assim mesmo. E talvez eu tenha recebido muitos abraços ali, talvez eu tenha recebido muito carinho, mas muitos e muitos e muitos e muitos anos depois, o que ficou mais na minha lembrança foi a repreensão que eu recebi. Por que eu estava chorando pela minha avó? Era natural aquilo dali, né? Então nós temos aí um mito, o mito de que o cristão não precisa chorar, um mito. E tem uma frase que às vezes a pessoa utiliza, uma frase muito conhecida entre os crentes, que às vezes você pode até ouvir falar isso: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Você não precisa chorar, crente não precisa chorar. Para que chorar? Não é? Mas eu coloquei esta passagem bíblica de Romanos 15:12, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Faz parte, irmãos. Quando você estiver auxiliando uma pessoa, quando você estiver ao lado de uma pessoa, quando for na sua própria família, o choro deve fazer parte. Deve fazer parte. Eu coloquei aqui algumas coisas, como por exemplo, suprimir o choro pode ser um erro. Pode ser um erro. Outra coisa que eu coloquei aqui, que o choro pode vir fora do tempo, e a gente tem que saber ser sensível a isso. Geralmente quem é responsável pela documentação, né, a pessoa que tem que ir lá resolver com o cemitério, tem que resolver para pegar lá a certidão de óbito, é a pessoa que geralmente está correndo para lá e para cá, e você vai ter dificuldade de ver essa pessoa chorando, porque ali naquele momento ela tem que resolver aquilo. E às vezes a pessoa pode dizer: olha, me parece que não tem sentimentos. É filho, não está chorando. É filha, não está chorando. É cônjuge, não está chorando. Mas às vezes, irmãos, que passa tudo aquilo, a pessoa num outro momento, em casa, na semana, desaba, chora. E a gente não deve repreender estas pessoas quando dentro de um sepultamento a gente não vê a pessoa chorando. O timing funciona de forma diferente para cada pessoa. Mas às vezes a pessoa se desmonta depois, né? E outra coisa também é a intensidade do choro pode ser diferente de uma pessoa para outra. Pode ser diferente. Às vezes uma pessoa vai chorar. Eu lembro que eu fui aqui, ele não está aqui à noite, eu fui no sepultamento do irmão José Newton. Foi num domingo à noite, ele estava lá na Vila Alpina, o corpo sendo velado lá. E eu cheguei, conversei com ele, conversei com a Maria Lacerda, e a família tinha um outro pastor. Esse outro pastor levou uma palavra lá rápida e tudo mais. E eu fui lá, eu vi o irmão dele teve um ataque fulminante no campo de futebol, né? Foi um rapaz novo. E aí ele falou bem assim para mim: Wilson, eu ainda não vi meu irmão. Eu falei: você quer que eu te acompanhe lá? Ele falou: agora não, porque eu estou recebendo as pessoas. Aí eu falei para ele: mas não tem problema, eu te acompanho e depois a gente volta. Ele falou: lá eu me conheço, se eu for lá, eu não volto mais. E eu fiquei ali com ele, até que ele pudesse ver o irmão dele. E tem um momento então que ele entra para ver o irmão. Irmãos, ele não conseguiu chegar no caixão. Na metade do caminho, dentro de onde estava sendo velado, as pessoas tiveram que segurar ele, porque ele se desmanchou em pranto. Ele recebeu todas as pessoas, os colegas que jogaram no campo de futebol. Estava cheio de pessoas lá que eram do esporte. E ele recebeu todo mundo, ele foi um anfitrião maravilhoso.
Mas quando ele entrou ali dentro, acabou José Newton. Acabou. As pessoas tiveram que amparar, ele não conseguia ficar em pé, as pessoas tiveram que colocar ele sentado, e realmente aquilo que ele falou para mim era o que aconteceu. E eu vou dizer para ele: você é menos crente porque você se desabou em lágrimas. Mas tinha pessoas lá também, outros irmãos, que não estavam chorando, estava vendo o corpo do irmão. Então tem formas diferentes da pessoa agir. E você, como crente, tem que estar ali, auxiliando as pessoas e respeitando as situações de cada um deles. Se vai chorar muito, se vai chorar pouco, se no momento não vai chorar. Mas você não pode dizer para uma pessoa: enxuga as suas lágrimas. Você não pode dizer para uma pessoa: por que você chora? Faz parte. Davi pranteou, diz o versículo de número 17. Uma outra coisa também, é correto sentir angústia. É correto sentir angústia. Eu coloquei aí o versículo de número 12, que foi essa parte aí, né? 3 palavras que descreve o povo: prantearam, choraram e jejuaram. E lá no versículo 26, ele diz assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. E eu procurei o que significa essa palavra angústia, na língua hebraica, tsahar. E vários sinônimos para essa palavra: estar em aperto, estreitar, amarrar. É como se você tivesse sido amarrado, é como se você tivesse sido confinado. A palavra significa pressionar, a palavra significa sofrer uma opressão. Então a ideia aqui é que a pessoa, mesmo que não estando ali, né, fisicamente amarrada, ela sente um peso, ela sente uma opressão, ela sente uma angústia, é algo interno. Se o choro é algo externo, a angústia ela é algo interna, é algo que está ali, não é? E me faz lembrar também desta passagem. Paulo escreve ali aos irmãos de Tessalonicenses, capítulo 4, falando sobre a volta de Jesus. E muitos cristãos estavam morrendo, e Paulo, ele coloca assim que aqueles crentes que estavam morrendo, eles tinham uma esperança: Jesus. E ele começou a falar sobre a esperança em Jesus, para que aquelas pessoas não se entristecessem como os demais que não têm esperança. E quando ele falou ali da volta de Jesus, da transformação dos corpos, ele chega no final e diz bem assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então você pode perceber que a angústia pode fazer parte do crente quando ele está perdendo o ente querido. A pressão, o peso daquela perca. E nós temos a bênção de Deus de ter a pessoa de Jesus Cristo, que pode nos dar esperança, as promessas do retorno de Jesus, que pode nos dar esperança, realmente a fé que nós temos, que pode nos dar esperança. Mas a angústia é algo que realmente vai fazer parte da perda. Esteja ao lado de uma pessoa que está realmente tendo angústia no momento da dor. E aqui tem algumas diretrizes. Você não pode dizer: olha, não sinta o que você está sentindo. Você não precisa ficar angustiado. Você não pode falar isso. A perda realmente traz como se você fosse amarrado, sem estar amarrado. Você não pode dizer: olha, não demonstre suas emoções. Isso pode ser um erro, né? Eu coloquei aqui: na morte haverá angústia, haverá tristeza. Então há necessidade de consolo, não de repreensão. Paulo, ele colocou a volta de Jesus realmente como um consolo para os irmãos de Tessalônica. Outra coisa aqui, há consolo nas Escrituras e também na escatologia. Angústia
enlutado deve ser um processo que em um devido tempo precisa findar. É claro que aquele momento ali da perda, a angústia tá grande, mas você tem que, às vezes, se você tem oportunidade, você tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Temos o consolo do Espírito Santo, nós temos a família e os amigos que são vitais nesse processo de lidar com a angústia. Então ontem uma irmã entrou em contato comigo e eu pensei realmente que ela não veio hoje de manhã pela angústia no coração dela. Pastor, eu não posso estar no Dia das Mães aí, porque eu ainda não estou sabendo lidar com a perda da minha mãe. É muito recente. Angústia. Eu recebo algumas devocionais, e uma das devocionais que eu recebi esses dias era justamente esse tema: como lidar com o luto. Eu peguei essa devocional, repliquei para ela, é o pastor Roberto Amorim, e eu por muito tempo repliquei essas devocionais aqui para a igreja, para um grupo de irmãos, e ele começa: bom dia, né? As devocionais de Roberto Amorim. E ele falou uma devocional sobre luto. Eu, na hora, mandei para essa irmã. E ela ligou para mim e ela falou: muito obrigado. Muito obrigado. Eu preciso ainda aprender muito sobre isso. Preciso aprender a lidar demais sobre isso. Né? Então, é correto sentir essa angústia. Outra coisa também, que é correto preservar a memória do falecido, enfatizando as virtudes e ocultando os defeitos. Eu ainda estou aqui no primeiro capítulo de Samuel. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que Davi falou no seu memorial, né, no seu hino. A primeira coisa, ele falou que o hino devia ser ensinado, e ele colocou o nome. Ele falou bem assim no versículo de número 18, ele determinou que esse hino fosse ensinado para os judeus. Eu não sei se você já ouviu, né? Já viu uma poesia sendo escrita no dia do falecimento de alguém. Uma poesia sendo elaborada por conta da perda de alguém. Mas Davi fez isso. Ele escreveu um hino por causa de Saul e de Jonatas. E ele não somente mandou ensinar, mas ele mandou registrar. Estava no livro dos justos. E pasmem, esse hino faz parte das Escrituras hoje. Eternamente estará aqui. Falando bem, né? Davi queria preservar a memória de Saul, ensinando e escrevendo. Ele diz, olha, versículo 19, ele diz que a glória de Israel se foi. Ele também disse que, versículo 21, que aqueles dois homens são os valentes. Os valentes. Diz que eles são guerreiro. Ele ressalta, versículo 23, a unidade de Jonatas e Saul. Outra coisa que ele faz também, ele vai dizer que Saul era provedor do lar, falando para as mulheres. Olha só, 24, vós filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestias de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Vai dizer mais, ele praticamente esconde o suicídio, porque Saul, percebendo que os filisteus estavam vencendo a batalha, estava vencendo a guerra, ele pega a sua própria espada e se lança sobre a espada. Ele comete um certo suicídio, não é? Agora pensa bem, qual era a relação de Saul e Davi até o momento? Você sabia que Davi, nesse momento da batalha, ele estava foragido na terra dos filisteus? Ele saiu junto com os filisteus para batalhar com os israelitas. Quando os filisteus, caiu a ficha de que Davi estava junto com os filisteus para batalhar contra Saul,
eles voltaram para Davi e falaram: você não pode ir não. Porque lá no meio da batalha, você vendo a gente lutar com os israelitas, você pode virar de campo. Volta. E quando Davi volta, os amalequitas tinham aproveitado que eles tinham saído e fizeram uma devastação. E Davi teve que ir buscar os despojos, buscar as coisas roubadas, familiares. Então, Davi, ele teve que se esconder de Saul. Davi, ele passou fome, fugindo de Saul. Ele teve que se aliar com os piores homens por conta de Saul. Ele foi alvo de flechadas, ele foi alvo de lança de Saul, querendo cravar ele na parede. Mas no dia da morte de Saul, ele não ressaltou isso. No dia da morte de Saul, ele trouxe à memória as coisas boas, não é? Já ouvi uma piada uma vez que certo diácono tinha morrido e o pastor estava fazendo um culto fúnebre e ressaltando muitas virtudes daquele diácono, e eram tantas virtudes que a mulher, a esposa, chegou assim para o filho e falou: olha, vai lá, dá uma olhada no caixão, vê se é seu pai mesmo que está lá. Tantas coisas boas, né? Que a mulher duvidou se realmente era o marido que estava sendo sepultado, né? Virtudes devem ser destacadas na mente dos enlutados. Histórias devem fazer parte das nossas relações. Eu vejo lá em casa, eu não estou com o Tiago e a Laura aqui, eu vejo lá em casa que quando eu e a Sidneia, nós contamos algumas coisas do nosso passado, da nossa história para o Tiago e para a Laura, que eles gostam, eles ficam impressionados, eles começam a fazer perguntas. Eu percebo que como os filhos, eles são interessados nas nossas histórias. Coisas que não fez parte do tempo deles. Da forma que ela foi criada, a família, minha família, nós dois, quando eles ainda não existiam. É bom a gente ter histórias dentro de casa. É bom a gente ter histórias como hoje, sentar com a mãe, né? E aí, mãe, como é que foi? Como é que foi a minha criação? Quais foram as dificuldades que a senhora teve comigo? Eu nasci, por exemplo, em 73, em 74 foi uma Copa aqui no Brasil. E eu tive meningite. Foi um surto de meningite que houve aqui no Brasil, em 74. Eu já conheci 2 pessoas que tiveram sequelas de meningite na parte mental. E minha mãe falou que ela estava comigo em um hospital em Santo Amaro, e que ela teve dificuldade de ser atendida, que era uma fila de pessoas com recém-nascidos, todos com meningite, e que na fila 2 crianças tinham morreu ali na fila, e ela comigo nos braços. E ela falou que foi uma dificuldade tremenda dentro do hospital, porque todo mundo estava ouvindo, vendo a Copa. E ela ali comigo nos braços, a ponto de morrer. E ela falou que rasparam a minha cabeça, que chegaram com uma gilete, tiveram que cortar. E ela conta toda essa história, e é uma das histórias mais belas que eu gosto de ouvir, porque eu vejo ela falar do amor que ela tem por mim. O quanto que ela foi uma leoa, falando com as pessoas, para me acudir, para tratar de mim, e é bem possível que eu não estaria hoje aqui por conta da minha mãe, se ela não tivesse sido uma leoa. E esses dias ela foi fazer 2 cirurgias de catarata, e eu falei, nós combinando, meu irmão foi em uma, eu fui em outra, e ela falou, filho, agora você tem que me acompanhar em todas as consultas médicas, né? Ela tem 77 anos, Eu falei, não mãe, eu vou com prazer.
Porque eu fico pensando nessas histórias. O quanto que ela, batalhou, eu, meus 2 irmãos. Não tinha carro não, irmãos, não tinha Uber não, era ônibus. Dificuldade. A gente deve contar essas histórias. A gente deve estar lá, realmente dando oportunidades. Eu lembro que a gente foi no sepultamento também do pai da Carol. Carol, esposa do Bruno. E teve um momento lá que a Carol foi para a frente, o corpo estava para sair, ela foi para a frente, agradecendo pelas famílias, agradecendo pela igreja, colocando os momentos finais do pai que estava no hospital. E ela olhava para o pai, falava algumas palavras e falava com a gente, começou a se emocionar, começou a chorar. Histórias devem fazer parte da nossa relação, pois revela a nossa identidade e nos traz gratidão, irmãos. Eu não preciso ressaltar a parte negativa, não. Davi não precisava falar dos percalços de Saul. Traz gratidão quando a gente lembra que nós fomos marcados. Hoje de manhã, pastor Norival estava falando aqui de como a mãe estava preocupado com o nascimento dele, porque era o raspo do tacho, né? E ela pensou que ela não ia ter vida para criá-lo. E viu ele casando, viu chegando os netos. A história, gente, na hora da pregação você fica todo mundo assim. História, benditas. Então, quando você vai visitar uma pessoa que perdeu alguém, chega lá na sala, pergunta como que era essa pessoa? Conta uma história dela para mim. Irmãos, isso é muito bom. Como é que foi? Conta alguma coisa dela. Não é? Isso traz. Não é? Outra coisa que a gente tem perdido, a prática do culto fúnebre, culto em memória. Pelo menos no começo da minha vida cristã, nós tínhamos a tendência, no dia que a pessoa faleceu ali, já preparar um culto fúnebre. E as pessoas vinham e davam testemunho nesse culto. É uma bênção, irmãos. É uma bênção poder louvar a Deus pela vida daquela pessoa, como ela foi aqui na terra, como ela ajudou as pessoas, a inserção dela na igreja. Isso praticamente perdeu-se. Por quê? Porque hoje a gente vai lá no cemitério. No cemitério é caro você pagar a parte de capela. Então você vai ali, faz uma coisa rápida, né? E vamos sepultar. Mas se você tiver uma oportunidade de ter um culto fúnebre, vamos ter um culto. Isso daqui era muito comum. Quem já participou de culto fúnebre? Aí era comum, inclusive na igreja. O corpo vinha para a igreja. Não é? Isso daqui tem tudo a ver com memórias. Não é? Infelizmente está sendo negligenciado. Mas aqui Davi, ele escreveu um hino. Escreveu um hino. Outra coisa também, número 4, é correto, eventualmente, falar em voz alta, declarando o seu amor ou saudade. E eu quero primeiro ressaltar isso daqui. Deuteronômio diz o seguinte: não se achará entre ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então a Bíblia não diz que os mortos estão nos observando, a Bíblia não diz que os mortos estão nos escutando. Não há ensinamento nas Escrituras de que nós devemos falar com os mortos. Isso eu quero deixar bem claro, né? Mas às vezes, quando você está caminhando com aquela pessoa que perdeu um ente querido, às vezes você vai ver. Essa pessoa parece até que conversa. Eu já vi pessoa olhando uma foto. Como eu te amava. Como eu te amava. Por que você foi embora? Né? Aquela conversa, aquela fala, parece que você está conversando, não está invocando nenhum corpo, não. Não está chamando a pessoa como se estivesse, conversando com mortos. É somente expressões de saudade e de amor. Expressões. Esses dias eu vi a Milene. Milene não está aqui, né, Daniel? Mas o Daniel está. Ela colocou nos status bem assim. Eu gravei essa fala que ela colocou.
Eu queria que o céu tivesse horário de visita. Eu achei uma graça essa frase, né? Porque ela perdeu o pai dela, né? E estava lá com a foto do pai. Não sei se Daniel viu isso daí. Estava com a foto do pai. E ela colocou assim: eu queria que o céu tivesse horário de visita. Às vezes dá uma saudade, não dá? Dia 2 agora de maio, fez 18 anos que nós perdemos o meu sogro. Todo dia 2, a Sidneia fala. E aí a gente contabilizou 18 anos sem o seu Ferreira, né? Às vezes a minha mãe, né, que perdeu essa minha avó, que foi a minha primeira perda muito próxima, eu já vi minha mãe chorando. Eu falo: o que foi, mãe? Falou: olha, filho, é uma saudade tão grande, tão grande. Eu queria assim só ouvir a voz, eu queria só ver a expressão do rosto. Mas esse choro aqui é saudade, saudade que eu tenho da minha mãe, né? Então, nesse dia, quantas pessoas já perderam a sua mãe? Enquanto uns estão comemorando, para alguns hoje é um dia de sofrimento, por conta da mãe, né? Então, se você ouvir essas frases de saudade, essas frases de amor, não repreenda não. Se você vê a pessoa conversando ali com a fotografia, com um quadro na parede, não é que está sendo ali uma manifestação, né? É como se a pessoa tivesse ali querendo falar com mortos, não é? Olha só, Davi falando: olha, eu estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Jonatas estava ali naquele momento? Não. Mas o hino dele, ele falou com Jonatas. Ele falou: Jonatas, eu estou angustiado por ti. Davi falou: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Absalão não estava ali, mas era uma expressão. Então converse com as pessoas. Olha, manifestação do coração pode eventualmente fazer parte da dinâmica do luto. Não se trata de uma terapia, não é? Conversa com a foto, isso é uma terapia. Não é nada disso. É expressões de sentimentos. Expressões. Então, quando você estiver auxiliando uma pessoa, se você perceber essa pessoa falando, se você perceber essa pessoa se dirigindo a uma foto, parece que a pessoa está ali, a pessoa conversa como se a pessoa estivesse ali. Não é uma questão de conversar com mortos, não, é só uma expressão realmente, tá? Outra coisa também, é correto compreender as outras pessoas e facilitar a sua comunicação conosco. Diz ali o texto, então, que Davi, ele buscou a Deus, ele jejuou pelaquela criança, ele passou a noite prostrado em terra, achegaram-se a ele para o levantar da terra, porém ele não quis. Só que tempo depois, as pessoas tinham informação, não quis passar para ele. Quem é que vai lá falar para Davi que a criança morreu? Só que Davi viu o cochicho. Aí ele foi lá e entendeu que a criança estava morta. Então toma cuidado com isso daí, né? Quando você tem uma informação, passa essa informação. Às vezes a gente pensa que a pessoa é tola, né? A pessoa perdeu alguém ali, parece que ela está... Tem sim pessoas que saem de si, tem pessoas que, né, naquele momento é realmente um impacto muito grande, mas as pessoas não são tolas. Eu vou esconder isso dela, né? Aqui no hospital, olha, o médico, ele já não pode mentir, não pode enganar, não é? Eu lembro com o meu sogro, foi também a primeira perda da Sidneia, de alguém próximo. E teve uma vez, a gente estava um pouco melindroso, né, pisando em ovos. Meu sogro estava definhando por conta de um câncer que ele estava tendo, né? Mas teve uma vez que eu não aguentei. Não sei se a Sidneia vai lembrar disso. Eu falei: Sidneia, eu preciso falar um pouco do céu para o seu Ferreira. Porque ele estava afastado da igreja. Ele fez uma cirurgia do pulmão. E aí ele ainda teve um tempo de 6 meses. Nesse período ele foi para a igreja, ele foi batizado, ele confirmou sua vida a Cristo, participamos da ceia, mas praticamente 6 meses depois o câncer voltou avassalador. Já não tinha mais o pensamento das coisas terrenas.
Eu falei, eu preciso falar do céu para dar esperança. Eu não sei o quanto que ele sabe do céu. E eu me tranquei com ele num quarto. Abri a Bíblia para ele e falei do céu. Então, irmãos, a gente precisa auxiliar os enlutados. Está aqui, precisamos auxiliar as pessoas com comunicação correta, mas sim com sensibilidade. Com sensibilidade. Não se sabe o que dizer, não fale. Somente deixe sua presença como expressão de suas condolências. Um abraço vale mais do que 1000 palavras. O enlutado também precisa compreender a falta de discernimento das pessoas na experiência da perda. Às vezes as pessoas chegam ali, naquele momento da perda, né? As pessoas não sabem o que dizer. Tem um pastor que uma vez falou que ele estava no sepultamento e que ele estava ali para cumprimentar a pessoa, né? E aí estava uma fila. E aí tinha um adolescente, um pouco mais na frente. E o adolescente foi cumprimentar a pessoa ali, apertou a mão da pessoa e falou, parabéns. E a pessoa ali olhou para aquilo dali e riu. Riu porque, graças a Deus, compreendeu, né? O adolescente não tinha maturidade para dizer, o que eu vou dizer ali? Já chegou ali para a pessoa, apertou a mão e falou, parabéns. A pessoa riu daquela situação, porque sabe que não... Como se dá parabéns? Né? Mas às vezes a gente não sabe o que falar. Né? Eu lembro do Daniel, chegando lá em casa. A Lisa saiu, né, Daniel? Daniel chegou lá em casa junto com a Milene e falou bem assim, Wilson, a Josi morreu. E a gente precisa dar essa notícia para as 2 meninas. A gente precisa dar essa notícia para a Sara e para a Lisa. E a gente recebeu elas lá em casa, não foi, Daniel? E a gente precisou falar que a mãe tinha falecido. Você precisa falar. Você não pode mentir. Mas você precisa falar com tato, com sensibilidade. As meninas já estavam esperando isso. Percebemos pela reação. Foi uma coisa assim tão forte na Lisa que é como se ela negasse a situação. Ela estava ali com a Laura, é como se ela negasse, como se eu tivesse falado uma coisa que ela entrou aqui e saiu aqui. Ela não quis reter aquilo. Parece que quando ela teve uma dinâmica assim como, não, deixa eu sair. Saí para ir brincar com a Laura. A Sara, adolescente, foi diferente. E essa é a vida do pastor. Você tem que ir lá falar. E você tem que ser sensível ao que você vai falar. E o Davi teve que fazer um caminho contrário. O que vocês estão cochichando aí? Faleceu a criança? Eles não tiveram, né, sabedoria. Como a gente vai falar isso para o rei? Ele já está aí dessa forma, né? Então, meus irmãos, o enlutado precisa compreender também a falta de discernimento das pessoas na experiência da perda, pois muito não tem maturidade de se expressar. Então, a gente às vezes vê, né, a pessoa fica indignada dentro do sepultamento de um pai, de uma mãe, de um irmão, porque alguma pessoa ali não soube lidar e tal. Olha, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. O tempo vai, estamos finalizando, tá bom? Pode passar, Humberto? Consegue passar aí? Eu acho que eu não estou conseguindo. Número 6. Outra coisa também que a gente vai perceber, é correto sentir algum tipo de alívio depois do sofrimento. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou-se de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Irmãos, às vezes a pessoa enlutada, ela tem um senso de culpa aqui. Mas às vezes também o alívio faz parte daquelas pessoas que perdem seus entes queridos. Né? Eu estou colocando 2 exemplos hipotéticos.
hipotéticos, mas que pode ter feito parte da sua experiência. Por exemplo, o marido cuidou da esposa doente durante 20 anos. Imagina, marido numa situação dessa. Cuidando 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, algumas intimidades, sexualidade, se perdeu de tudo isso. E a pessoa cuidando, hospital, medicamento, e de repente a esposa falece depois desses 20 anos. Às vezes entra uma sensação de alívio. Olha. Ou uma esposa que cuida do marido que bebe, o marido ainda, além de beber, maltrata a esposa, mas depois de um tempo esse marido enfermou, teve uma demência, por exemplo, teve um Alzheimer. E aquela esposa que foi maltratada, aquela esposa que realmente o marido bebia e tudo mais, cuida dele. Mas ele vai embora, ele falece. Pode entrar um senso. Eu estava falando do seu esposo, mas você aqui. Mas não foi isso mesmo? Foi. Quando ele entrou, tiveram que segurar ele. Desculpa, eu não te observei aqui. Você senta ali, eu já olho para lá. Né? Hã? E a Mari aqui, Mari. Desculpa, Mari. Desculpa. Mas não foi isso mesmo? São coisas que nos impressionam, Mari. E que fica registrado. Perda do seu irmão jovem, né? Foi um baque para todo mundo. E eu imagino que foi para você também. Porque pelo que eu conversei com ele, na época não te conhecia, você chegou aqui depois, mas foi um baque. Foi um baque. Irmãos, imagina, né? Então assim, os enlutados às vezes não querem sentir o alívio, porque tem um senso de culpa. Mas isso faz parte, irmãos. Se um dia você sentar com alguém, batalhou muito por aquela pessoa e a pessoa foi embora, e ela estiver sentindo esse senso de culpa, porque vem um alívio. Quantos anos andando e lutando com aquela pessoa, isso não é um pecado. Então, não é saudável o enlutado teimar em sentir tristeza quando poderia estar curado. Às vezes a pessoa ela não quer, né? Ela não quer deixar essa questão de sofrer, né? Mas a gente sabe que é um processo, a pessoa não pode ficar nisso. E veja todo o auxílio prestado como um dever cumprido. Se você teve a possibilidade de ajudar alguém, e foi por anos, e aquela pessoa foi embora, entra esse senso em você, olha, eu tive um dever cumprido, Deus me deu a oportunidade de cuidar do meu pai, Deus me deu a oportunidade de cuidar da minha mãe, Deus me deu a oportunidade de cuidar do meu cônjuge. Tem que entrar esse senso de dever cumprido, esse alívio, porque você prestou aquele auxílio, aquela ajuda, né? E o último, é correto aceitar a morte e retornar às responsabilidades. O primeiro caso, os dois são Davi. O primeiro caso, ele vai dizer, né, a questão da criança, disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, tu levantas e come pão? E Davi fala bem assim, olha, eu jejuei e chorei. Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim? Porém agora, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. A ideia aqui de que ele também vai morrer, um dia ele vai partir, vai caminhar, vai estar também nesse ambiente em que a criança foi. Mas a criança não vai ressuscitar. Então ele está seguindo a vida aqui. Então é claro, o luto, ele passa por um período em que a pessoa desaba, em que a pessoa... O nosso alvo no próximo encontro é falar fases da vida de uma pessoa, né? Como que ela vai enfrentando isso. Mas às vezes a pessoa, ela realmente tem que voltar à normalidade. Ela tem que voltar, né? E quando isso não acontece, é um erro. Porque aí entra a depressão, isso entra... uma tristeza, entra uma inconformação com o Senhor, não é? Entra muita coisa.
No segundo caso, é o aspecto negativo. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia um luto para todo o povo. Entrou o povo, as furtadelas, eu não sei o que é essa palavra. Aí depois eu procurei e coloquei aqui. O povo, quando soube que Davi, ele estava chorando desesperadamente por Absalão, diz que aquela vitória do povo agora ficou em luto. Então o povo entrou às furtadelas, quer dizer, o povo que geralmente entrava na cidade vitorioso, festejando, eles entram na cidade um pouco às escondidas. Como o faz quando uma pessoa foge envergonhada da batalha. E às vezes a gente tem que se comportar como Joabe, um amigo leal. Porque Davi, olha só o que Joabe fala, é o nosso último texto, se você puder abrir aí, é 2 Samuel 19, são palavras fortes, mas palavras necessárias. Joabe diz no versículo 5 bem assim, olha, então Joabe entrou na casa do rei e disse, hoje envergonhastes a face dos teus servos, que livraram hoje a tua vida. Absalão queria matar Davi, e a vida de teus filhos, e a de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e de tuas concubinas. Olha o que ele fala, você ama mais as pessoas que te aborrecem, e você aborrece as pessoas que te amam. Davi, esse povo lutou por você. Ele vai dizer, olha, você está preferindo que Absalão fique vivo? E ele fala no final do versículo 6, porque entendo agora que se Absalão vivesse, todos nós hoje estaríamos mortos. Aí você estaria contente? A gente lutou por você, nós somos o seu exército. Mas se hoje é Absalão que está vivo, isso significa que nós estamos mortos. Mas que situação é essa de lidar com essa perca? Eu sei, é teu filho, mas vamos seguir a vida. E não é essa questão aí não, Davi. Parece que você está invertendo as coisas. Aí ele vai no versículo 7 e diz, olha, levanta, sai, fala segundo o coração dos teus servos. Quer dizer, parabeniza os seus soldados. Não é? Juro pelo Senhor que se você não sair, esses homens aí, olha, não vai ficar contigo não. Não é? Aí diz assim, maior mal te será isto do que todo mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Diz então que o rei se levantou. Olha, a palavra de Joabe fez efeito. Às vezes você vai ter que chegar na vida de uma pessoa que perdeu um ente querido ali, que não está voltando à normalidade, e você vai ter que conversar com essa pessoa. Vamos lá, levanta aí, vamos tomar um banho. Levanta aí, olha, vamos arrumar a casa. Olha como é que está. Olha as suas responsabilidades. Vamos lá, você tem filho agora para criar, você tem filha para criar. Você não pode agir dessa forma que você vai perder o seu emprego. Então, essas orientações, você que é seguidor de Jesus, que vê uma pessoa sofrendo, você tem que ajudar. Trazer aquela pessoa para a normalidade, respeitando tudo isso que a gente falou. Né? Então aqui realmente houve uma mudança de pêndulo emocional de Davi. Então ajude a pessoa que não está lidando corretamente com o retorno às responsabilidades. Você tem que falar a verdade, mas com amabilidade. Vamos lá, vamos seguir. Né? Ajude a pessoa. Às vezes você vai ter que ajudar a fazer o arroz, você vai ter que ajudar a limpar a casa, você vai ter que ajudar a pessoa a arrumar a cama, você vai ter que ajudar a pessoa a ir tomar banho. A pessoa trava. Então essa série, irmãos, é para que você também, lembrando aí das suas perdas, lembrando aí das pessoas que se foram, você também possa se encontrar aí, mas ao mesmo tempo você ter ferramenta para ajudar as pessoas. Esse material vai ser disponibilizado lá no IBVN News, todas essas passagens aí, e você pode acompanhar lá. Vamos orar? Deus, a Tua palavra fala muito, ó Pai, sobre a morte, sobre o luto, também fala sobre o que vem após isto. Fala sobre o céu para aquelas pessoas que têm Cristo Jesus. Então a Sua palavra, Pai, é cheia de consolo, cheia de direção,
E nós precisamos, como crentes, aproveitar todas as oportunidades para ajudar o próximo, para ajudar entes queridos, para ajudar familiares, ó Pai. Então ajude-nos para que a gente não perca as oportunidades, mas que essa palavra também ache um terreno fértil no nosso coração, ajudando-nos a lidar também quando vêm as lembranças, quando vem a saudade, quando vem as tristezas. Que a gente possa ter discernimento e sabedoria dos altos céus. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe por meio dessas séries, mesmo como tema como esse, atípico, mas que nos faça, ó Pai, em todas as áreas, enxergar o Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, e oramos por esse culto, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.